programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. MAB denuncia. Atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco Mineração, continuam sem assistência devida. Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil e Sindiúti de mãos dadas em defesa de uma educação pública de qualidade e inclusiva. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em debate. Trabalhadores das superintendências regionais de ensino e do órgão central na luta por seus direitos. Em nota divulgada no site, o Sindiúti MG esclarece sobre ofícios da Secretaria de Estado da Educação enviados no dia 13 de setembro às escolas estaduais, tratando da reposição de dias eletivos do calendário escolar de 2016 e orientando sobre o cumprimento de 1/3 de carga horário do professor destinado às atividades extraclasse. O Sindiúti MG afirma que esses assuntos não foram tratados na última reunião que o sindicato teve com o governo. O que ficou pactuado foi a instalação de uma mesa permanente de negociação. Segundo o sindicato, o envio destes documentos demonstra que a própria Secretaria de Estado da Educação desrespeitou a mesa permanente de negociação criada pelo governo do Estado. Há uma reunião marcada para o dia 29 de setembro para negociação sobre quadro de escola, o que inclui a jornada de trabalho. Para o sindicato, a postura da Secretaria desconsidera, inclusive, este encaminhamento. Sobre a reposição, o sindicato orienta a categoria para não fazê-la agora, pois ainda está em curso a campanha salarial e esta questão precisa ser negociada pelo Sindiúti e não por escola ou individualmente. O sindicato já solicitou ao governo a suspensão dos ofícios e respeito à mesa de negociação. Os servidores das superintendências regionais de ensino e órgão central entendem que a luta é importante e já gerou algumas conquistas, porém, afirmam que é preciso uma prática permanente de cobrança ao governador para que ele cumpra os acordos assinados com a categoria. A história da luta ela é muito significativa no sentido de que há uma integração em todas as carreiras da educação pública aqui em Minas Gerais. Então hoje a luta ela está abrangendo o magistério e o pessoal administrativo. Portanto, essa integração era um sonho que perseguimos desde a fundação da antiga UTE, que se transformou em Sindiúti, e nós temos, na participação de todos, a possibilidade de avanço para termos uma educação pública de qualidade aqui em Minas Gerais. Eu nunca vi tantas pessoas de superintendência junto. Antes nós não nos conhecíamos. Temos 47 superintendências e o órgão central, só que ninguém conhecia, as pessoas, não conhecia o trabalho, de cada servidor. E com a greve, um ponto importante foi essa unidade. Hoje, a gente tem uma interação muito grande, nós tivemos contato com praticamente todos os servidores dentro do estado de Minas Gerais. E hoje está muito mais fácil a gente articular um movimento em prol dessas correções. O que diferencia dessa luta é a gente entender que a luta é permanente. Então nós tivemos conquistas, temos que avaliar todas elas e agradecer todas essas conquistas a nós mesmos, a todos os servidores, e entender. Todos os colegas têm que entender que nós precisamos um do outro para poder conseguir essa conquista. Isso vai ser uma prática permanente entre todos os integrantes das SREs e do órgão central. A gente tem um acordo, nós estamos agora no eixo de todas as carreiras da educação de cumprimento de acordos e nós temos o nosso acordo, além do acordo geral da categoria. Mulheres em Marcha. Não há violência contra a mulher. Levante você também essa bandeira. Como professores e professoras, nós temos um papel privilegiado no contato com a juventude, um papel às vezes maior do que o pai e mãe. Isso faz com que a nossa responsabilidade seja maior ainda. Nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de meme, nenhum tipo de comentário
que estimule ou que justifique a violência contra a mulher. Nós estamos vivendo um momento de disputa na nossa sociedade, um momento de uma disputa muito perigosa. Há vozes que tentam justificar o injustificável, justificar a covardia, a vilania, e nós, como educadores, não podemos ser cúmplices desse crime. Nós temos que estar atentos e temos que ajudar a nossa juventude a perceber que esse é o discurso do opressor. É o mesmo opressor que oprime a mulher, oprime o homem negro, oprime os trabalhadores, oprime quem mora na periferia. Essa não é a nossa voz. A voz das mulheres e dos homens que constroem a história é a voz do carinho, da solidariedade, é de quem anda de mãos dadas. E nós não podemos dar espaço para nenhum tipo de justificativa da violência contra a mulher. Atualidade. Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil e Sindiúti de mãos dadas em defesa de uma educação pública de qualidade e inclusiva. O nosso projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil existe desde 2007. Caminhamos para o nosso 10º ano de existência. E nesses 10 anos de existência, o Sindiúti tem sido um parceiro excepcional. Desde o primeiro ano que nós temos uma parceria que quer justamente estabelecer esse contato, essa articulação. Os professores estão dando aula, os professores estão fazendo pesquisa, os professores estão no sindicato lutando pelos direitos da categoria. Ora, nada melhor do que aproximarmos aqueles que estão lá na escola básica com aqueles que estão aqui na escola que é também a universidade, com o nosso sindicato. Então, o nosso projeto se sente muito feliz e muito honrado de ter a parceria com o Sindiúti. Nós mesmos, que estamos agora aqui na UFMG, já fomos professores da rede estadual, já atuamos nas escolas públicas e o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação sempre foi o nosso órgão de representação, que nós sempre reconhecemos como de luta pela categoria, por tudo aquilo que significa os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, mas não só para a categoria, é para a defesa de uma educação pública de qualidade e socialmente referenciada. Nesse sentido, a nossa parceria estabelecida desde o começo e reforçada o ano passado com a assinatura do nosso convênio entre o Sindiúti e o Pensar Educação, Pensar o Brasil, foi para nós fundamental para continuarmos realizando as 10 ações que o nosso projeto realiza. O programa de rádio, este seminário, o nosso jornal semanal, nossa coleção de livros Pensar Educação, Pensar o Brasil, não é? As nossas mídias, as nossas pesquisas, tudo isso hoje acontece com o apoio fundamental do Sindiúti. E por isso nós somos muito felizes com esta parceria. Choque de realidade. O Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, informa que vai realizar atos em Mariana e Bento Rodrigues, nos dias 3 e 5 de novembro. O objetivo, segundo Jocely Andrioli, é não deixar que as 20 mortes e a destruição da bacia do Rio Doce pela Samarco, no maior crime ambiental de todos os tempos, caia no esquecimento. Agora tem uma luta, então, da população em Bento Rodrigues para garantir o direito à memória, ao direito a não esquecer jamais o que aconteceu ali, e um território que lhes pertence, inclusive como compensação moral pelo que aconteceu, né? E a empresa vem tentando construir um dique para, obviamente, apagar de uma vez por todas o mapa da memória do povo de Bento Rodrigues. Então esse é um tema bastante discutido nesse momento. Os atingidos até o momento não têm assessoria técnica, a empresa domina todo o território através de contratação de vários profissionais, obviamente que implementam o projeto a partir da lógica da empresa, né? Os governos têm se mostrado omissos, né? Insuficientes na defesa dos interesses dos atingidos, né? O MAB tem cobrado isso muito e tem denunciado essa postura de subserviência à lógica das empresas, né? Dos dois estados, tanto Minas como Espírito Santo, e também ao governo federal.
É importante ressaltar duas populações também que têm sofrido muito, que são os pescadores e as populações indígenas. Até o momento não teve nenhuma proposta clara de como será reparado as populações pescadores, né? As populações indígenas, que também sofreram uma perda muito grande, também ainda não tiveram propostas adequadas às soluções de seus problemas. A questão ambiental é seríssima, né, porque nesse momento tem inclusive a suspeita de fragilidade da hidrelétrica de Candonga, com o que aconteceu lá, em virtude de segurar uma grande quantidade de lama, né, e a pressão aumentar, né, há indícios de que há suspeitas que essa hidrelétrica esteja também com possibilidade de rompimento, e o Rio Doce está morto, né? Agora, novamente, o Ministério Público fez um estudo da água e constatou o índice alterado de alumínio na água, ou seja, a população que está consumindo água do Rio Doce está sendo ameaçada em doenças, né, principalmente o mal de Parkinson, Alzheimer e outras, né? Há um descontrole, obviamente, claro, a exemplo de Barra Longa, que ano passado teve 2 casos de dengue, hoje já tem mais de 600 casos na cidade de Barra Longa. Os atingidos têm uma agenda agora prevista de, ao completar 1 ano do crime, denunciar para o mundo inteiro a situação, fazer um balanço desse 1 ano, né? Pretende-se fazer uma marcha de Regência a Mariana, saindo de Regência no dia 31 de outubro, chegando em Mariana no dia 2 de novembro, e aí fazendo o encontro dos atingidos de toda a bacia do Rio Doce, também de liderança a nível internacional e nacional, com presença da imprensa mundial, para nós fazer o balanço de 1 ano desse crime, que ainda não se encontra ninguém preso. Quem luta, educa. Jovens e determinados, eles também estão na luta. Não deixe que calem nossas professoras. Com esse apelo, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais inicia a 2ª fase da campanha contra o projeto da Escola Sem Partido, iniciativa que, segundo o sindicato, visa criminalizar o professor e a professora, tirando-lhes a liberdade de ensinar. Formar cidadãos e cidadãs críticas, discutir conteúdos em sala de aula, aprofundar as temáticas, principalmente as mais polêmicas. A Escola Sem Partido faz algumas considerações sérias a respeito desses assuntos e propõe mudanças na forma de lei, cujo projeto já está em tramitação no Congresso Nacional. O Diego é professor de Geografia. O que você pensa sobre esse assunto? Olha, eu estava conversando hoje com 2 alunos meus muito queridos do 3º ano a respeito disso. Lembrando, né, que os nossos pais e os nossos avós, eles tinham, na época da ditadura militar, uma formação na área de humanas muito restrita e com pouco senso crítico. Então a gente colhe hoje uma certa consequência disso na formação deles, né? Depois a gente voltou a ter o conteúdo de geografia e de história e nos últimos anos, felizmente, também sociologia e filosofia, o que tem sido muito positivo no sentido desse desenvolvimento do senso crítico. O projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto que, a meu ver, ele soa totalmente absurdo, ele é um projeto partidário, sim, ele é ideológico, sim, e ele é contra a pluralidade nas escolas, ele é contra a democracia, contra as liberdades de expressões que nós temos, né? Enfim, ele é um projeto que restringe, até porque se você analisar os projetos deles de lei, eles se utilizam de argumentos na Constituição totalmente superficiais para tentar impor determinadas regras de valores morais e religiosos, né? E também cercear a liberdade do professor em sala de aula. Então, o projeto de Escola Sem Partido não é um projeto interessante no sentido de melhorar as condições de formação do senso crítico dos alunos na escola, não. O que eu percebo nesse movimento Escola Sem Partido é um pragmatismo muito grande, desprovido de reflexão mais aprofundada acerca das questões educacionais. Então, acho que é hora dos professores se mobilizarem, das comunidades escolares se mobilizarem para poder discutir mais a fundo essa questão, porque a reflexão ela tem que estar sempre acompanhada da prática, né? E o Escola Sem Partido é um projeto que se propõe ser muito pragmático, parecem soluções mágicas a princípio, mas que, se a gente analisar bem, são muito perigosas.
Dizem os defensores deste projeto que o aluno seria a parte mais fraca na relação de aprendizagem, colocando o professor na condição de opressor. Afirmam também que os pais têm o direito de participar da escola, como se os professores não defendessem a participação da comunidade na vida escolar e na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, e como se até agora fossem impedidos desta participação. Com essa campanha, o Sindiúti quer levar o debate à sociedade e afirmar que a escola pública não merece ser desqualificada da forma como propõe este projeto. Veja agora a opinião dos profissionais da educação. Eu acho que a liberdade de expressão ela é típica e ela é da prática do regime democrático. Se o professor não tem a possibilidade de manifestar a sua opinião em relação àquilo que ele pensa, né, é claro que dentro da linha de trabalho que ele vai desenvolver, mas ele ser tolhido disso, eu acho que isso é um retrocesso. Penso que isso não deve vingar. E pelo menos acho que os professores, a comunidade educacional tem que se mobilizar em relação a isso. Eu acho que eles não vão ter bagagem para poder discutir. Ou discutir em casa. Em casa eles não têm respaldo. Na escola está sendo, né, tirado esse direito. Será que a gente está coordenando e dando orientação assim, ou a gente está colocando para pensar? Acho que essa é a maior função da escola com partido. Eu acredito que toda e qualquer discussão relacionada à homofobia, às questões da diversidade, às questões étnico-raciais, ela passa pela questão do respeito. Acredito que a escola deve manter o padrão de ensino de respeitar o outro, respeito mútuo. E isso acontece. Quem não quer ser discriminado em relação à sua cor de pele, em sua relação à opção sexual, ninguém quer sofrer essa discriminação. O respeito, gente, é a base de tudo. Eu respeito, você me respeita, e não tem que criar nenhuma polêmica ao redor desses temas. Eu penso que está dando muita ênfase para uma coisa que exige respeito, é a base de tudo. Calendário de lutas. Acompanhe agora o calendário de lutas da classe trabalhadora sob organização da CUT Minas. Uma grande concentração tomou conta das ruas centrais de Belo Horizonte no último dia 19. Trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único de Saúde, usuários, entidades sindicais, movimentos sociais e populares, representantes dos conselhos municipais e estaduais de saúde, caminharam em defesa do SUS contra a PEC 241 e o PLP 257 propostos pelo governo Michel Temer. Ao dialogar com a população durante a concentração na Praça 7, os manifestantes alertaram para a ameaça ao direito à saúde e disseram estar nas ruas para denunciar que o SUS, que acaba de completar 26 anos, não pode ser destruído. Afirmaram ainda que o congelamento por 20 anos dos investimentos na saúde, proposto pela PEC 241, é uma tragédia, porque a população está crescendo e envelhecendo. Os trabalhadores, coordenados pela CUT Minas, estão dispostos a continuarem nas ruas protestando contra o governo Michel Temer. Nós estamos vivendo a maior onda de ataques à classe trabalhadora. O golpe em curso no nosso país tem como objetivo a retirada de direitos, a restrição das liberdades democráticas, a venda do nosso patrimônio. É para isso que o golpe foi dado, para que o trabalhador e a trabalhadora pague a conta do pato amarelo. Nós precisamos ter uma reação em massa. É preciso o diálogo com a sociedade, mas é preciso também que cada categoria profissional pense o que está acontecendo e as consequências dessas medidas. A reforma trabalhista, já anunciada pelo governo golpista do Michel Temer, pretende rasgar a CLT, pretende destruir tudo o que nós conquistamos e colocar o Brasil antes de Getúlio Vargas. É isso que está em jogo. A PEC 241 pretende destruir a Constituição Federal. Para este governo, a Constituição e o povo não cabem no orçamento, porque o que está em jogo agora é que eles querem a parte do orçamento que eram destinada à saúde, à educação, à previdência, à assistência. Esta parte eles querem
pegá-la agora. Então, o que está em risco no nosso país são mudanças estruturais e, por isso, é preciso continuarmos nas ruas, é preciso pararmos as nossas atividades, parar a escola, parar o hospital, parar a indústria, parar o banco, parar tudo o que nós pudermos parar para dar o recado de que estamos insatisfeitos, que não aceitamos esta agenda regressiva que só fará o desemprego aumentar, que só aprofundará a crise econômica no nosso país. É hora de parar. É hora de parar geral, é hora de construirmos a nossa greve geral. Acontece neste sábado, 24 de setembro, no auditório do Sindeletro, em Belo Horizonte, o encontro Educação e Igualdade Racial, promovido pelo Sindiúte-MG. Momento CUT Minas. A política do salário mínimo protege os trabalhadores, garante um valor mínimo para a contratação e, ao mesmo tempo, busca garantir uma parte do projeto de distribuição de renda. O mínimo foi instituído no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas em 1930. Nessa época, existiam 14 salários mínimos diferentes no país. Na capital do país, o Rio de Janeiro, o salário mínimo correspondia a quase 3 vezes o valor do salário mínimo do Nordeste. A partir de 1983, o salário mínimo foi acumulando perdas. O crescimento da inflação entre 1982 e 1990, por exemplo, provocou uma perda de 24% no salário. Em maio de 1984, ocorreu a unificação do salário mínimo no país. E na Constituinte de 1988 foi garantido a todo trabalhador esse direito, com reajuste periódicos para preservar o poder de compra do trabalhador. O salário mínimo é algo que vem lei da década de 40, criado ainda no governo Vargas, né? Que a intenção era prover aos trabalhadores uma renda mínima, né? Que sustentasse a casa, a família. Então, essa ideia do mínimo necessário para, né, se alimentar, transporte, vestuário, moradia. Essa é a ideia do mínimo. Por exemplo, na época do governo militar, né? Que o ministro dizia que tinha que crescer o bolo para depois distribuir a renda. Então, naquela época, o salário mínimo deve ter atingido os patamares mais baixos, né, em termos de valor de compra, de valor real. E, bom, isso deixou os trabalhadores que ganham esse salário numa penúria completa, né, que era o chamado arroxo salarial, que não era só do salário mínimo, mas de outros salários também. Desde a sua fundação, a CUT tem como prioridade a valorização e ganhos reais para o salário mínimo. Junto com os sindicatos e os trabalhadores, a CUT realizou diversas manifestações por mudanças que restabelecessem o poder de compra do salário mínimo. Essas manifestações fizeram com que o governo federal mudasse as regras do reajuste do mínimo. Uma nova regra passou a valer em janeiro de 2006, no governo do presidente Lula. O reajuste do salário mínimo passou a incorporar a correção da inflação, medida pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento econômico, medido pela variação do PIB per capita de 2 anos anteriores. Com esta mudança, o salário mínimo passou a ter uma lei que garante ganhos reais para o trabalhador. Pela primeira vez, o salário mínimo deixou de ser decretado pelos deputados federais numa negociata que era feita com o Executivo, levando em consideração as emendas parlamentares que tinham esse direito, né? Em vez de ser uma negociata às escuras entre o Executivo e o Parlamento, foi uma negociação coletiva com as centrais sindicais e que chegou a esse processo de valorização. Coisa extraordinária. O movimento sindical teve até a prudência de fazer essa revalorização, essa recuperação do salário mínimo num longo prazo. Ninguém pediu que o salário mínimo recuperasse o poder de compra de tempos atrás de uma hora para outra. Nós estamos aí numa caminhada que a gente pretende que até 2023 todo o valor do salário mínimo seja recomposto. Então nós estamos dando tempo e nós achamos que isso é prudente, que a economia, que as empresas se organizem no sentido de
que isso é uma política de recuperação a longo prazo que não causa impacto de custo violento nas empresas. A briga nossa vai ser para manter e melhorar a política de valorização do salário mínimo. E os conservadores vão querer retirá-la. A valorização do salário mínimo eleva o salário de todo mundo. Não é só quem ganha salário mínimo, né? Porque é uma questão em cadeia. Momento CNTE. De Brasília, as notícias da CNTE. O Conselho Nacional de Entidades da CNTE se reuniu no Hotel Nacional, em Brasília, para debater, entre outros assuntos, a gestão democrática da educação, desafios da regulamentação da Meta 19 do Plano Nacional de Educação, PNE. A meta diz que deve-se assegurar condições para essa gestão democrática no prazo de 2 anos, a partir da aprovação do plano que ocorreu em junho de 2014. Esses 2 dias nós vamos discutir questões que dizem respeito ao momento que nós estamos vivendo, porque tratam de questões importantes para a categoria do ponto de vista corporativo e para a educação pública do ponto de vista geral. Nós estamos discutindo o PNE, que é uma política, uma lei que está sob ataque do novo governo. Então nós estamos discutindo questões gerais da sociedade. PNE diz respeito ao conjunto da população brasileira. E quero dizer que, do ponto de vista da CNTE, isto é mobilização. Nós estamos discutindo e nos preparando mais e melhor, porque preparados e enfrentando a conjuntura nós estamos, mas nós estamos aqui para discutir o aprimoramento com propostas de mobilização, etc., para a gente enfrentar esse momento da conjuntura. A doutora em Educação Catarina de Almeida abriu a primeira mesa de debates. O nosso desafio em implementar a Meta 19 é o desafio de implementar as outras 19 metas, porque só é possível pensar gestão democrática quando eu garanto a qualidade da educação, quando eu garanto o acesso e permanência, quando eu garanto condições de trabalho para os professores, salário, carreira, tudo isso é fundamental para garantir a gestão democrática. O Conselho Nacional de Entidades da CNTE se reúne periodicamente para discutir diversos assuntos de interesse dos profissionais da educação, como formação, salário, jornada e condições de trabalho, visando a valorização desses profissionais. No período da tarde, os participantes puderam discutir a atual conjuntura política e educacional do país. A história futura vai dizer que esta reunião se deu num contexto decisivo do que vive a sociedade brasileira, não só na educação. Nós estamos, sem dúvida, passando dos últimos 100 anos, o momento mais crítico da sociedade brasileira e da educação. Nesse percurso nós tivemos ditaduras, golpes, mas este golpe conjumina e une o que de pior existe, porque une a privatização da sociedade, a venda do país e a privatização não só econômica, mas do pensamento e, digamos, da perspectiva dos próximos 30, 40 anos. O secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Heleno Araújo, convocou os educadores para participarem de uma mobilização nacional. Esta reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE é a primeira, após o processo de votação do impedimento da presidente Dilma no Senado Federal. Então ela tem uma importância grande para fazer uma avaliação da conjuntura, para entender melhor esse momento e ver de que forma nós vamos atuar nesse processo aí de um governo interino que a CNTE já se posicionou colocando que é ilegítimo porque não tem crime de responsabilidade cometido pela presidente, então consideramos que é um processo que ataca a democracia. Então esse conselho é importante para avaliar e também tirar uma agenda de mobilização, fortalecendo já a deliberação da CNTE de atuar junto com a Frente Brasil Popular e na sua agenda. Então já convocando atividade para o dia 10 de junho, com mobilizações e paralisações em várias partes do nosso país. Obrigado pela audiência. Fica agora com o nosso quadro de humor.